E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Esse daqui é uma entradinha para você entender o que você está assistindo durante essa semana e as próximas. Então, a gente vai estar fazendo uma reprise de várias e várias lives que nós já fizemos sobre a prova do Revalida. Vamos fazer live sobre as provas, resolvendo as provas de 2022, 2021, 2020. Todas elas vão estar disponíveis para vocês aí ao vivo. Então, você pode assistir ao vivo todos os dias. Os horários das lives são às 8 horas da manhã lá no Instagram, ao meio-dia, às 17 horas e às 20 horas aqui no YouTube. Você pode assistir todo esse conteúdo ao vivo. Não se esquece de marcar aí no horário para você assistir as lives. Beleza? Agora eu deixo vocês aqui com uma reprise de uma live que a gente já fez. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário, porque todas essas coisas ajudam na divulgação do vídeo. Papai do Céu abençoe todos vocês e boa live para você. Vamos começar aqui as nossas questões, sem mais delongas. Questão 101. Estamos aí no final dessa prova de 2015. Finalmente vamos terminar ela. O médico de uma unidade básica de saúde da região central de um município de grande porte é chamado a avaliar uma adolescente que aparenta ter entre 15 e 18 anos, muito emagrecida. A moça está em precárias condições de higiene, roupas sujas e rasgadas, descalça. Ela relata estar morando na rua há 6 meses e refere estar grávida, sem menstruar há 4 meses. Conta que é usuária de crack e bebida alcoólica há 3 anos, mas está em abstinência há 5 dias. Ela não consegue fornecer muitas informações, não tem documentos e pouco fala sobre sua procedência, mas afirma que não tem família na cidade, não tem prontuário ou registro do SUS, no SUS, né? Diante do quadro apresentado, qual opção representa um plano terapêutico inicial apropriado? Letra A, acolhimento a paciente, encaminhamento para internação em instituição para menores e estabelecimento de contato com o conselho tutelar para acompanhamento do caso. Letra B, acolhimento a paciente, realização de consulta clínica, iniciar a abordagem com vista à redução de danos, estabelecimento de contato com o núcleo de apoio à saúde da família e equipe de consultório de rua para acompanhamento da paciente. Letra C, encaminhamento ao obstetra na unidade básica de saúde, agendamento dos exames laboratoriais, estabelecimento de contato com o serviço social no Centro Regional de Assistência Social, para que este ajude a identificar a família da paciente e assuma o cuidado da menor. Letra D, encaminhamento imediato a ambulatório de especialidades para iniciar o acompanhamento pré-natal, estabelecimento de contato com o núcleo, o NASF, né, para encaminhar o caso a fazer comunicação com a juíza de menores para acompanhamento do caso. E aí, o que vocês acham que é o mais correto? Vejam, nesse tipo de questão, a gente tem que levar em consideração que a paciente é moradora de rua e usuária de crack. E dificilmente ela tendo um encaminhamento, ela vai para algum lugar. Então, encaminhamento à obstetra, ela não vai para a obstetra. Você pode até encaminhar, mas ela não vai. Então, não adianta muito fazer encaminhamento. Letra C, está errada por causa disso. Letra D, encaminhamento ao ambulatório de especialidades. Também, sem você encaminhar, ela não vai para canto nenhum. Então, não adianta encaminhar. Então, letra C, letra D, ok. Acolhimento da paciente, encaminhamento para internação em instituição de menores. Internação da paciente, ela tá sofrendo, ela está gerando risco à vida de outras pessoas, está gerando risco à própria vida. Então, é isso que você tem que pensar quando vai internar uma paciente. Então, geralmente, a internação não é a resposta correta. Então, qual seria a melhor resposta? Letra B, acolhimento à paciente, realização de consulta clínica, iniciar a abordagem com vista à redução de danos, estabelecimento de contato com o NASF, de consultório de rua para acompanhamento da paciente. Resposta letra B. Melhor resposta é a letra B. Acompanhar essa paciente na realidade dela. Quando a gente não tem uma paciente que causa mal aos outros, então tem risco à saúde de vida dos outros e a si própria, geralmente a gente respeita a autonomia do paciente. E uma usuária de crack, moradora de rua, dificilmente ela vai para encaminhamento para alguma coisa. Outra coisa também que é importante é que lembra que o NASF não é um local onde nós temos que priorizar os encaminhamentos. Nós temos que fazer a consulta dos especialistas do NASF para poder melhorar a nossa consulta com a paciente, mas não necessariamente o encaminhamento. Temos que reduzir ao máximo os encaminhamentos para o NASF. Então a resposta é a letra B. Melhor resposta. Aí para você, meu amigo.
102. Uma menina de 4 anos de idade é levada à consulta por sua mãe, juntamente com um bilhete da diretora da creche onde passa o dia. O bilhete informa que a criança está coçando muito o corpo, provocando lesões, fato que tem sido recorrente. A mãe insistiu que trata com pomadas e que evita o banho para não ferir mais. Então, evita dar banho na criança. As lesões são pequenas pápulas e vesículas, com algumas crostas, muito pruriginosas. Elas se localizam principalmente no abdômen, nas nádegas, no tronco e nas mãos. A mãe tem sua pele examinada e também apresenta lesões idênticas às da menina, no abdômen e nas axilas. Diante desse quadro, assinale a opção que apresenta, respectivamente, a hipótese diagnóstica mais provável e a conduta adequada para o caso. O que é isso daqui? Isso aqui é escabiose, né? Escabiose, um caso de escabiose. Então, estrúfulo não. Escabiose pode ser a letra B e pode ser a letra D. Vamos ver aqui. Letra B. Prescrever antihistamínico e antiparasitário específicos para a criança e afastá-la da creche por 3 dias, além de tratar a mãe e comunicar à creche o diagnóstico. Letra B está perfeito. Vamos ver a letra D. Escabiose, prescrever antihistamínicos para a criança e mãe, além de reforçar a necessidade de higiene corporal da criança, a qual poderá frequentar a creche sem problemas. Não. Aí vai transmitir para as outras crianças. Então, resposta letra B, 102. Letra B, meu amigo, B. Próxima. 103. Uma gestante de 35 anos de idade, gesta 3 para 2, com idade gestacional de 12 semanas, comparece à unidade básica de saúde para a primeira consulta médica da gestação atual, trazendo os exames de rotina solicitados pela enfermeira. Nega intercorrências nas gestações anteriores, terminadas em partos vaginais a termo, sendo o último muito trabalhoso, pois o recém-nascido pesava 4,5 kg quase, né? Nega antecedentes familiares de hipertensão, diabetes ou outras doenças crônicas. Ao exame físico, bom estado geral, corada, hidratada, afebril, eupneica, altura de 1,60 m, peso de 75 kg, pressão arterial de 110/60. O exame obstétrico revela útero de tamanho compatível com 12 semanas. Em relação aos exames laboratoriais, a glicemia de jejum resultou em 82, valor de referência abaixo de 85. Diante desse quadro, qual a conduta correta em relação ao risco para desenvolvimento da diabetes gestacional? Então, na época, em 2015, era outro protocolo. Vamos falar do protocolo atual. O que a gente faz com uma mulher que tem suspeita? Então, olha, menos de 20 semanas, a nossa conduta é a glicemia em jejum imediatamente. Então, toda paciente menos de 20 semanas, a gente faz glicemia em jejum. Quando a glicemia em jejum dá maior ou igual a 126, é diabetes mellitus. Então, já está diagnosticado diabetes mellitus. Agora, quando é entre 82, maior de 82, né? Maior ou igual a 92 até 125, a gente vai diagnosticar como diabetes mellitus gestacional, certo? E aí eu vou tratar essa paciente como uma paciente diabetes mellitus gestacional. Quando ela é menor do que 92, aí tá normal. Se tá normal, eu vou fazer o exame de tolerância oral à glicose, né? A tolerância oral à glicose. Entre 24 e 28 semanas. Então, antes de 20 semanas, glicemia em jejum. Se dá normal, vou repetir. Agora vou fazer um teste de tolerância oral entre 24 e 28 semanas. Certo? Se o teste de tolerância oral, qualquer um, né? Qualquer um dá alterado, não sendo diabetes, vai ser diabetes gestacional, certo? Então, por exemplo, se dá jejum entre 92 e 125 de glicemia, com 1 hora maior ou igual a 180 e com 2 horas entre 153 e a 199. Então, se dá isso daqui, eu tenho diabetes gestacional, certo? Então, esse é o protocolo atual. Antigamente era diferente, por isso que a questão ela não tem resposta atual, né? Então, seria solicitar o teste de tolerância oral à glicose entre 24 e 28 semanas, se fosse. A resposta naquela época era fazer imediatamente. Hoje em dia, se solicita entre 24 e 28 semanas, como mostra aqui o protocolo atual. Entre 24 e 28 semanas, eu faço o teste de tolerância oral à glicose, certo? Dando alterado, pode dar diabetes ou pode dar diabetes gestacional. Ok, meus amiguinhos? Então, não teria resposta certa. O correto para essa paciente, porque deu menor do que 92, ó, aqui, ó, a glicemia dela de 82, menor do que 92, eu vou fazer a pesquisa
ali entre 24 e 28 semanas. Rafael, mas essa paciente não tem risco? Ela teve o peso aí do feto anterior, da criança anterior aumentada, ela é uma paciente obesa, né? Ó, se eu fizer o MC vai dar alterado. E aí, Rafael, não seria... Hoje em dia, não. Hoje em dia, não. Os critérios que se levam em consideração são esses que eu falei para você. A glicemia em jejum em si, certo? Então é isso daqui que atualmente se leva em consideração. Beleza? Então não teria resposta. A resposta certa seria realizar o teste de tolerância oral à glicose entre 24 e 28 semanas. Essa seria a resposta correta. O gabarito não tem mais gabarito hoje em dia. Não teria nenhuma correta. 104. Uma menina de 7 anos de idade é levada à unidade básica de saúde devido a acidente doméstico com ferimento cortocontuso do antebraço direito. A lesão tem aproximadamente 12 centímetros de extensão, bordas regulares, com sangramento discreto e não ultrapassa a fáscia muscular. A criança pesa 20 quilos. Para a realização da sutura, dispõe-se de todo o material cirúrgico e de 2 apresentações de anestésico local. Docaína 1%, sem vasoconstrictor e com vasoconstrictor. Certo? A vacinação antitetânica está em dia. Após explicar o procedimento à paciente e à mãe, realiza a antissépsia e a colocação de campos cirúrgicos, a técnica anestésica mais adequada é. Então, lembra disso. Toda vez que a gente vai fazer uma sutura, se a ferida é no abdômen, a gente tem que fazer uma exploração digital para ver se perfurou o peritônio. Se vai ser em outro local, ele falou que não perfurou a fáscia do músculo, mas a gente tem que fazer uma exploração digital para ver se tem algum resto de algum elemento aí que ficou, né? Alguma sujeira, alguma coisa. Então, depois da anestesia, né? Porque eu só faço a exploração digital realizando anestesia. A anestesia, ela é feita na pele sadia, né? Nos bordes da ferida. E eu vou fazer a lidocaína sem vasoconstrictor. Não coloco vasoconstrictor. Resposta, letra B. Né? Melhor resposta, letra B. CD4. Letra B, certo? Outras orientações você dá. Não lavar por 24 a 48 horas. Manter aí a antitetânica se tiver necessidade. Depois de 7 a 10 dias vir para retirar os pontos. Né? A sutura vai ser com fio monofilamentado de nylon. Né? 4.0 para cima. Mais fino, melhor dizendo. Então é isso daí que a gente vai fazer. Orientações que a gente dá de forma geral. 105. Um homem de 40 anos de idade, asmático, é trazido ao pronto-socorro, pois está em crise de pelo menos 36 horas, a pelo menos 36 horas, sem melhora, em uso de aminofilina e beta-2 inalatório, agonista beta-2 inalatório. Ele relata histórico de tratamento irregular da doença. Ao exame clínico, apresenta-se sonolento, com dificuldade para falar, sendo observado o uso da musculatura acessória. Olha, ele está sonolento e com dificuldade para falar. Isso já são critérios de gravidade. Encontra-se sudoreico, outro critério de gravidade, e cianótico. Esse paciente, ele está muito grave, certo? O paciente que é muito grave, ele tem palavras entrecortadas, ele tem uso da musculatura acessória, ele tem baixa saturação de oxigênio, menor do que 92%, ele tem a cianose, sudorese, tudo isso aí é um paciente muito grave, certo? Ele está muito grave. Para os pacientes muito graves, né? Então, ó a saturação de oxigênio dele, ó, 89, tá vendo? Ele está muito grave. Então, o que a gente faz? Antigamente, se existia a indicação, né, da intubação orotraqueal de cara. O paciente era muito grave. Então, pacientes muito graves, você faz a intubação orotraqueal e ventilação mecânica controlada. Resposta letra B, certo? Já nos pacientes muito graves, já se parte logo para isso. Aí, hoje em dia, a gente vê pacientes leves a moderados e graves. E quando é muito grave, a gente já faz a intubação. Certo? Então, o paciente tem características de gravidade. Por isso que eu vou partir direto para a intubação orotraqueal. 105, letra B. Certo, meus amiguinhos? 106. Uma mulher de 42 anos de idade, assintomática, procurou um ambulatório de clínica médica, sendo diagnosticada hipertensão arterial. Negou tabagismo e etilismo e afirmou não ter história familiar de hipertensão arterial. Ao exame clínico, eutrófica, 23, IMC de 23, né? Faces atípica, lúcida, orientada, tireoide sem alterações volumétricas ou presença de nódulos. Palpação de pulsos arteriais simétricos e ausculta cardíaca normal. Frequência cardíaca normal, pressão arterial altíssima, 190 por 140, nos dois braços, né? Além de ausência de sopros em artérias carotídeas ou femorais.
No exame do abdômen, notou-se sopro abdominal sistodiastólico, interessante, mais audível em flanco esquerdo, ausência de visceromegalias ou massas abdominais. Membros inferiores não apresentam edemas. Exames complementares foram realizados: glicemia de jejum, perfil lipídico, eletrólise e função renal normais, ausência de microalbuminúria e proteinúria, e eletrocardiograma sem sobrecarga ventricular. O ecodoppler de artéria renal evidenciou estenose renal bilateral. Olha, perigoso isso daqui, né? Bilateral é perigoso. No caso dessa paciente, qual é a classe de drogas antipertensivas que, quando administrada, pode precipitar insuficiência renal, porque vai reduzir a taxa de filtração glomerular? Né? Qual seria? Seria os IECA, né? Aqui, cadê eles? Inibidores de enzima convertedora de angiotensina por a dilatação da arteríola eferente. Isso vai diminuir o volume de filtrado glomerular. Resposta letra B. Agora, essa questão tem mais uma resposta certa. Veja aqui, ó. Bloqueadores de canais de cálcio por redução da resistência vascular periférica. O que acontece? Os bloqueadores de canais de cálcio, eles vasodilatam as artérias e vão reduzir o volume de filtrado glomerular, porque eles, antes, pré-renal, eles vão reduzir a chegada de sangue ao rim. Então, seria duas respostas, porque ele está perguntando aqui, ó. Qual é a classe de drogas antipertensivas que, quando administrada, pode precipitar insuficiência renal e por qual motivo? Por que pode gerar? Esse por causa pré-renal, né? Seria por uma causa pré-renal. Causa insuficiência renal pré-renal. Tá certo, a letra D tá certo. E a letra B por causa renal, porque vai vasodilatar a arteríola eferente. Então, teria duas respostas certas. Tanto a B como a D. Certo? Então, a resposta, o gabarito é a letra B, mas a letra D também tá certo. A letra D tá certa também. 107. Um menino de 9 anos de idade, do sexo masculino, é atendido em emergência hospitalar por trauma em dedo, necessitando de curativo. No entanto, foi constatado em seu exame físico pressão arterial no percentil 97 para a sua idade. Então, mais do que percentil 95, ele está hipertenso, né? O sexo e a altura. Ao ser questionada, a mãe informa que, em outros atendimentos médicos realizados, nesse mesmo ano, recebeu a mesma informação, mas que não se preocupou, pois a criança é assintomática. O restante do exame físico é normal, mas seu IMC está no score Z maior que 3. Né? A criança aí tem obesidade também, né? 9 anos, aí, obesidade, né? Maior que 3, obesidade. Os pais e tios maternos são hipertensos e, diante desse quadro, constitui conduta adequada. Internar e medicar com antihipertensivo? Para quê? Internar, a criança é assintomática. Letra B, solicitar ecocardiograma e parecer do endocrinologista? Também não, né? Solicitar a dosagem de renina plasmática e lipidograma? Não, é obesidade, né? Por isso. Letra D, orientar mudança de hábitos de vida e investigar a hipertensão arterial. Resposta, letra D. Fácil. Demé, meu amigo. Fácil, demé. Letra D. 108. Uma puérpera, gesta 3, para 2, aborto 1. Teve parto pré-termo com 36 semanas sem intercorrências. A tipagem sanguínea materna resultou grupo A, com fator RH negativo. E o teste de Cumbres indireto foi positivo. O recém-nascido apresentou tipagem sanguínea do grupo O, fator RH positivo, e o Cumbres direto negativo. A paciente recebeu imunoglobulina anti-D na 28ª semana de gestação. A respeito da imunoprofilaxia no pós-parto dessa paciente, conclui-se corretamente que... Então, o que acontece? Vamos para algumas observações aqui. E aí eu quero falar dessa questão porque tem um negócio aí meio troncho nessa questão. Veja. Ela já teve 3 gestas, partos 2 e teve um aborto. O que acontece? Para toda gestação dessa mulher, ela vai ter que tomar imunoglobulina anti-D, né? Certo. Qual é a função da imunoglobulina anti-D? É fazer com que ela não produza anticorpos, certo? Ela não produzir anticorpos, porque aí ela pode fazer com que os anticorpos vão para a criança. Essa é a finalidade, não produzir anticorpos. Se a mulher já tem anticorpos, não faz sentido dar a imunoglobulina anti-D para ela. E não é, na minha opinião, e onde eu tenho lido, não é esperado que ela produza anticorpos quando foi dado corretamente a imunoglobulina anti-D. O que acontece? Essa mulher já teve vários partos e ela tem Cumbres indireto positivo. Mas ela recebeu a imunoglobulina anti-D. O problema é o seguinte, ela já está com Cumbres indireto positivo, certo? Qual é o protocolo? Quando a mulher recebe
a imunoglobulina anti-D, é porque no momento que ela recebeu, o cumbis indireto dela estava negativo, ou seja, ela não tinha anticorpos. Aí você dava a imunoglobulina anti-D para ela e ela não produzia anticorpos. Essa questão, o gabarito é a letra D. O teste de cumbis indireto positivo é esperado e a imunoglobulina anti-D deve ser administrada. Veja, na minha opinião, na minha humilde opinião, né? E o que diz aqui, vou ler para vocês agora, vou pegar aqui o que diz o Ministério da Saúde. Ó. O que diz o Ministério da Saúde é o seguinte: se forem identificados anticorpos anti-D cumbis indireto positivo, as gestantes devem ser encaminhadas ao pré-natal de alto risco, no qual se determinará a intensidade da hemólise provocada no feto e poderão ser indicados procedimentos invasivos com maior brevidade. Então, o que é que acontece? Qual é o procedimento certo quando você está na UBS? Você faz o cumbis indireto. Se ele é positivo, você nem vai atender essa mulher. Ela vai ter gravidez de alto risco. Então, vai ser encaminhada para o obstetra. Você não vai atender. Quando dá o cumbis indireto positivo, você não atende. Então, vamos imaginar, certo? Vamos imaginar que, para que dê certo a questão, né? Para que faça sentido a questão, quando você fez o cumbis indireto durante o parto, deu negativo. Você fez o cumbis indireto e deu negativo, né? Porque é a única possibilidade que eu estou vendo. O cumbis indireto dá negativo e aí, por isso, você deu a imunoglobulina anti-D. Quando deu a imunoglobulina anti-D, mesmo assim, ela deu positivo. E aí, na questão, ele está dizendo que o teste de cumbis indireto é positivo e é esperado e que a imunoglobulina anti-D deve ser administrada. Esse é o gabarito que ele deu. O correto seria assim, ó. Você olhar, não ter anticorpo, né? Não ter anticorpo, e aí quando ela não tem anticorpo, você automaticamente você dá a imunoglobulina anti-D e ela não desenvolve anticorpo. Para mim, na minha opinião, na minha humilde opinião, a resposta deveria ser a letra B. A paciente desenvolveu a imunização ao antígeno D e a imunoprofilaxia não será eficaz. No caso aqui, ela já foi eficaz, né? Porque a criança não tem o cumbis dela positivo. Então, a imunoglobulina, ela foi eficaz, porque não passou para a criança. Olha aqui, a criança, ela tem o cumbis direto negativo. Então, a criança não recebeu esses anticorpos. De qualquer forma, o mais correto seria dar a imunoglobulina anti-D. Quando você desse a imunoglobulina, ela não desenvolveria anticorpos e não passaria para a criança. Essa é a finalidade da imunoglobulina anti-D. O gabarito dessa questão é a letra D. Ele considerou aqui nessa questão que é normal que se produzam anticorpos, mas eu não vi em referências que é normal que se produzam anticorpos. Agora, nem posso eu dizer que foi inefetivo. Por quê? Porque a criança tem o cumbis direto negativo. Então, ele não recebeu os anticorpos, não teve nenhum problema a criança. O que eu acho que aconteceu aqui nessa questão? Ele considerou o seguinte, assim, ó, a mulher estava com cumbis direto negativo, você deu a imunoglobulina, não teve problema para a criança e deu alguma positividade no exame de cumbis aqui no puerpério, e mesmo assim, você deve continuar administrando a imunoglobulina anti-D, porque você já deu anteriormente. Foi isso que ele considerou. Agora, na minha opinião, não é correto, certo? Na minha opinião, quem sou eu para ter opinião? Mas segundo o que está escrito no Ministério da Saúde, o certo é, você vai dar positividade dos anticorpos D e vai encaminhar essa paciente para a gravidez de alto risco. Você não vai acompanhar essa paciente. Isso é o correto, certo? O gabarito é letra D, mas eu discordo, certo? Então aí fica aí agora a sua opinião. Fique à vontade. Eu estou dizendo para você, o gabarito é letra D, mas não seria dessa forma, né? Mas tudo bem. Explicando aí como é mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso daí que eu estou dizendo para vocês. É uma questão meio controversa. Eu acho que na época deve ter gerado muito recurso, mas de qualquer forma, eu estou dizendo para vocês o que está escrito, né? No protocolo é isso aí. Se alguém tiver mais alguma informação, pode escrever aí que a gente comenta, que a gente discute, não tem problema. Certo, meus amiguinhos? O gabarito era a letra D, mas fica aí o meu adendo à questão, a minha opinião em relação a essa questão.
109. Um paciente de 32 anos teve trauma raquimedular após mergulho em água rasa, ficando tetraplégico. Esteve internado por mais 3 meses na unidade de terapia intensiva devido à dependência de ventilação mecânica. Nos 100 dias de internação, teve diversos quadros de infecção hospitalar por bactérias e fungos tratados adequadamente. No último quadro, a hemocultura mostrou Klebsiella pneumoniae multiresistente. O paciente evoluiu com insuficiência múltipla de órgãos e faleceu. Em meio à grande comoção familiar e dos amigos, o médico decide conversar sobre o atestado de óbito e descreve que o desejo do paciente era ser cremado. Vamos lá. Vamos ver o que ele diz assim. Orientação correta, nesse caso, é a liberação do corpo diretamente para o crematório mediante constatação de óbito. Ele teve traumatismo crânioencefálico, né? Trauma raquimedular. Então, nesse caso de trauma-morte, porque foi isso que desencadeou a morte, por causa de trauma, então, o paciente tem que ir para o IML. Ele tem que ser encaminhado para o Instituto Médico Legal, porque foi morte desencadeada por trauma. Então, resposta é letra C. Né? Paciente sofreu uma queda, paciente sofreu um trauma e desencadeou a morte, tem que ser encaminhado para o IML. Resposta letra C. Certo? Letra C. Beleza? Letra C. 110. Um paciente do sexo masculino, analfabeto, com 45 anos de idade, ajudante de pedreiro, que mora no alojamento da obra, é hipertenso e chega à unidade de saúde da família com uma receita para retirar seus medicamentos no momento em que a unidade da saúde da família estava encerrando o expediente do dia. O técnico da farmácia lê rapidamente a receita. Losartana, 2 caixas. Com pressa, o técnico entrega ao paciente 2 caixas de medicamentos antihipertensivos, sem notar que a segunda caixa é de outro medicamento para a hipertensão. Passados 8 dias, o paciente retorna à unidade com tosse seca e alteração do paladar, mas não consegue ser atendido. Após 15 dias, dá entrada na unidade de pronto atendimento com um quadro de angioedema e choque anafilático, sendo transferido para o hospital, onde fica internado por 7 dias em centro de tratamento intensivo. A partir da análise da situação hipotética acima descrita, é correto afirmar que: letra A, o quadro clínico de entrada na UPA é específico de intoxicação por biguanidas. Letra B, o quadro de angioedema e choque anafilático se deve à intoxicação por contato com alérgenos no ambiente de trabalho. Letra C, o quadro clínico de entrada na UPA é característico da reação adversa à antagonista do receptor de angiotensina 2. Não é. E letra D, o quadro clínico da entrada da UPA é característico de reação adversa por inibidores da enzima convertedora de angiotensina. Letra D, resposta certa. Então, IECA dá tosse seca e depois angioedema. Tá certo. Resposta letra D, meu amigo. Fácil, Dené. Resposta letra D. Certo? Finalizamos mais uma semana revalida, né? Agora 4.0. Nos vemos na semana que vem. A semana que vem será uma semana que só teremos lives de discursiva. Na semana que vem e na próxima. Na semana que vem, somente live discursiva. Uma live ao meio-dia, outra live às 17 horas. Todos os dias, de segunda a sexta, né? Na outra semana, vamos ter o projeto 8 em ponto. E aí eu vou fazer as lives de procedimento lá no Instagram, né? Vamos falar de procedimentos. Vamos falar de unha encravada, vamos falar de anzol, vamos falar de um monte de coisa. Então, daqui a um caso, semana que vem não, na outra. Na semana que vem eu tô de folga. Não encontro com vocês, não respondo mensagem, não vou fazer nada da minha vida. Então, certo? Então, é isso aí. Nos vemos, então, na semana que vem. Não respondo nada, não tô nem... Eu tô off, totalmente off, tô de férias na semana que vem. Na outra, eu volto com o Projeto 8 em Ponto, e aí a gente vai ter também live de discursiva. Lembre, as lives de discursiva são lives que já são gravadas anteriormente. Algumas delas estão um pouco desatualizadas. Uma outra coisinha está desatualizada. A gente já comentou um monte de coisa e já atualizou um monte de coisa. Por isso, se você vê alguma coisa desatualizada, não se preocupe. A gente já comentou. Assista as lives de objetivas que você vai ver as atualizações dos temas, né? É só mente para não fazer de novo a gravação. Então, a live está disponível, vai estar disponível para vocês. Papai do Céu abençoe todos vocês. Nos vemos, né? Aí, mais para frente.
tenham um bom final de semana e vamos descansar, né, também, né? Vou descansar um pouquinho, que também mereço, né? Tchauzinho para todos. Até mais. Se você gostou dessa live, meu amiguinho, escreva aí #LiveTop. Não se esquece de curtir, compartilhar, escrever o seu comentário e se inscrever no canal, né? Tchauzinho para todos.